Sejam muito bem-vindos ao Fedra da Encruza. Sim, Fedra da Encruza. Prazer, eu sou Fedra e você é muito bem-vindo. Bem, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre tarô. Sim, sobre a história do tarô e sobre algumas coisas que são faladas sobre o tarô. Bem, se vocês escutarem algum ruído de fundo, é porque eu me mudei recentemente, tem uma casa na parte de cima e mora o dono do imóvel também. Então, pode ser que tenha barulhos mais externos a partir de agora, até eu comprar um microfone novo para a gente poder ficar com áudio melhor. Então, desculpa as interrupções, bora pro nosso vídeo aqui. O tarô, ele não nasceu místico, não. E provavelmente isso vai acabar incomodando muita gente, principalmente pessoas que romantizam um pouco a história do tarô. Hoje em dia as pessoas elas falam sobre o tarô como se ele já existissem desde as épocas das primeiras bruxas, da humanidade. Como se aquelas antigas curandeiras já estivessem sentadas no meio das florestas ou em alguns lugares, lendo o tarô como a gente faz hoje em dia. Não que a gente fica no meio das florestas, mas hoje em dia a gente tem mais uma acessibilidade para poder fazer essas leituras, fazer as tiragens. Hoje em dia tem mais gente que se conecta com essas energias para poder tudo isso funcionar. Mas eu tenho que contar uma coisa, isso simplesmente não é uma verdade. O tarô ele surgiu por volta do século XV, principalmente na Europa e especificamente na Itália. E não, ele não começou como uma ferramenta espiritual, ele começou como um jogo. Um entretenimento ali aristocrático, um passatempo da nobreza. Cartas ilustradas à mão, cheia de artes, símbolos religiosos, figuras filosóficas e a representação da sociedade da época. Imperadores, papistas, a morte, o diabo, a roda da fortuna, que por sinal é o meu arcano pessoal. É uma loucura, sinceramente é uma grande loucura. Os símbolos eles já existem, mas o uso espiritual ainda não. E aqui começa uma coisa muito interessante, que quase ninguém fala. Sim, são poucas pessoas que falam, mas são bem poucas. O tarô ele simplesmente não nasceu místico. O ser humano transformou aquelas cartas em algo místico. Foi século depois, principalmente entre os séculos 18 e 19, que ocultistas começaram a associar o tarô à cabala, astrologia, alquimia, hermetismo e a magia cerimonial. E foi aí que as cartas começaram a ganhar interpretações espirituais e ocultistas. Então não, o tarô ele não surgiu pronto como um oráculo ancestral mágico. Ele foi reinterpretado. E sinceramente, isso não diminui o poder dele. Na verdade, isso torna ainda mais fascinante, porque mostram que esses símbolos têm força. E o que o ser humano consegue transformar em imagens, em pontes para o inconsciente, para a percepção, para a reflexão espiritual. Mas existe uma coisa que ela precisa ser dita. Hoje tanta gente romantizou tanto o tarô que começou a tratar o estudo como se fosse desnecessário, como se só bastasse ter dom, como se alguém pudesse pegar um baralho aqui hoje e automaticamente virar um oráculo. Virar um oráculo só porque sentiu a energia. E não. Tarô exige estudo, exige interpretação, exige um conhecimento simbólico, existe uma compreensão psicológica, exige sensibilidade, observação e responsabilidade. Porque sem estudos, muita gente não lê carta, só lê o próprio ego. Ou às vezes faz aquela pequena jogada. Às vezes ela faz uma pergunta indiscreta sem você notar que ela está fazendo aquela pergunta indiscreta. E você acaba falando detalhes da sua vida, detalhes de algo que você já queria saber. Usa esta jogada para poder... A carta que sair, ela interpretar do jeito que ela achar. Aquela linguagem fria de fazer uma pergunta aqui para poder responder aqui. E você nem nota essa jogada. E muita gente também usa as interpretações das cartas, porque assim, você não tem que só interpretar a carta, você tem que senti-la dentro de você, porque você vai olhar, porque cada imagem, ela diz uma coisa. Cada coisa que tem dentro de uma carta dessas daqui tem um significado, dependendo de como está na carta, cada detalhe dentro dela conta com o significado do que saiu.
Não é só ler. Não é só interpretar. E essa talvez seja uma das maiores ilusões do meio espiritual atualmente. As pessoas confundiram intuição com preparo, confundiram emoção com mediunidade, confundiram projeção pessoal com mensagens espirituais. E aí entra um outro ponto importante. Entidades não precisam de cartas, nem de búzios, nem de ferramentas físicas para elas existirem. Uma entidade dentro da visão espiritual já é um oráculo vivo. O oráculo ele não existe para ajudar a entidade. O oráculo ele existe para ajudar o ser humano a interpretar. E as cartas organizam símbolos. As cartas elas canalizam leituras, direcionam a percepção. Mas a espiritualidade em si ela não depende de um papel impresso. Só que hoje em dia existe muito do ego espiritual, disfarçado de dom. Tem pessoas que pegam e transformam a espiritualidade em um personagem, que usam um mistério para parecerem superiores. Você pode ver que tem algumas pessoas que fazem vídeos aqui na internet, que elas falam, não posso revelar o fundamento disso, o fundamento daquilo, porque senão não sei o quê. Por quê? Elas querem te levar para casa delas. E se vocês aprenderem tudo por conta só e ouvirem somente a sua espiritualidade, os seus guias e os seus mentores, vocês não vão mais precisar dessas pessoas para poder conversar com o divino. Por isso que essas pessoas não deixam vocês entenderem que a espiritualidade ela evolui, que a espiritualidade ela caminha e que você pode ouvir sua própria espiritualidade. Por isso que elas colocam tanto medo, por isso que elas colocam tanto mistérios, como se não pudesse existir outros fundamentos, porque senão vocês não vão depender mais delas. Porque tem gente que acredita que estudar é menos espiritual do que a pessoa simplesmente sentir. E você precisa estudar, porque você precisa aprender. Mas todo o aprendizado que a gente já teve durante eras e séculos, todos esses aprendizados, foi uma coisa séria, porque foi um aprendizado que a gente passou na nossa vida. Que a gente foi fazendo, foi moldando, foi criando a nossa conexão. Teve disciplina, teve observação, teve desenvolvimento. Porque o símbolo, ele sem o entendimento, ele vira uma superstição. E a superstição, ela alimenta muito o ego, muito rápido. O verdadeiro poder do tarô nunca esteve somente nas cartas. Esteve na consciência de quem o interpreta. Porque carta nenhuma faz ninguém sábio. A consciência sim. E talvez seja por isso que o tarô continua vivo até hoje. Não porque ele prevê perfeitamente o futuro. Porque, gente, uma coisa é, a gente tira leituras, ele não é uma visão concreta. O que a gente vê ali são coisas que podem acontecer dependendo das atitudes que você tomar. Porque se eu falar uma leitura para você e você for lá agir por impulso ou tomar uma atitude sobre alguma coisa, aquilo vai mudar. A leitura depois vai mudar. As coisas vão mudar. Porque o tarô ele revela o que a gente tenta esconder. Ele revela coisas. Só que às vezes quando a gente tenta interferir, porque quando a gente está com um consulente falando com alguém, a gente fala assim, não faz isso agora, segura, pega essa leitura e aguarde, saiba esperar. Aí a pessoa vai lá, ela sai correndo, vai tomar uma atitude e se ela voltar para fazer a leitura ou porque não aconteceu, a leitura vai ter mudado porque ela fez alguma coisa que não era para ela ter feito. Não, entendeu? Porque não é uma coisa concreta. Tem muita gente que vende o tarô como uma previsão do futuro concreta e ela não é uma visão concreta, ela não é uma coisa fixa. Porque o futuro está lá na frente, ele está acontecendo ainda, ele não existe. Ele vai se moldando conforme as nossas atitudes aqui. Tipo, uma decisão que a gente toma aqui nesse exato momento vai ter uma consequência lá no futuro. E é sobre isso. Então, tipo assim, eu faço uma leitura, pego aqui o baralho, vamos supor, eu pego aqui o baralho e faço assim. Tal, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Vai sair as cartas, aí eu vou falar tal, faço ali. Aí a pessoa fala, eu falo assim, não é bom você tomar uma atitude agora, não fazer isso, é o melhor momento agora é você esperar, ter paciência. Só que a pessoa, ela é impaciente, às vezes ela vai lá fazer alguma coisa que ela não devia. E ela fazendo esse negócio que não devia, vai mudar a leitura e vai mudar totalmente o que iria acontecer. E é sobre isso. O maior erro das pessoas no tarô é achar que uma única carta define tudo. A carta da morte, ela não significa morte. O sol nem sempre é um sim. Eu estou usando dois baralhos diferentes porque esse baralho do Lemonade não tem a carta da morte. Então eu estou usando a carta do tarô negro para poder fazer aqui a interpretação para vocês, tá? De algumas coisas. Mas aí a gente vai adaptando aqui.
conforme eu for falando aqui no vídeo. Porque eu não tenho só esses baralhos, eu tenho mais um ali de maçada. Uma única carta dessa aqui não conta uma história, não inteira. O tarô ele não é um botão de sim ou não. As cartas elas conversam entre si. Uma muda o significado da outra. E aqui vem um exemplo. A carta do rato e a carta do sol. Mas supondo que a carta do sol veio primeiro e depois veio a carta dos ratos. Aqui o sol, ele não significa felicidade. Ele aqui ilumina algo corroído, uma verdade suja vindo à tona. Porque ela vem aqui junto com o rato. Então o sol, ele não está representando a felicidade, ele está representando algo corroído, algo sujo, algo desgastado. Outra combinação, nuvens mais a lua. E o que essas duas cartas aqui representam? Confusão emocional, uma ilusão. A pessoa ela sente, mas ela não entende o que ela está sentindo. Outra combinação é, sai a carta da morte e logo depois a carta do sol. O que elas significam? Fim de um ciclo confirmado. A verdade aparece. A pessoa finalmente aceita seguir em frente. Porque a carta da morte, ela simboliza uma quebra de ciclos, uma renovação. Algo precisa cair para algo renascer. E a carta do sol vem aqui para confirmar nessa leitura que sim, a pessoa vai literalmente romper esses ciclos e finalmente seguir em frente. O tarô ele muda porque as pessoas mudam. A leitura ela mostra uma tendência do que pode acontecer. Mas no momento que a pessoa ela escuta a leitura, ela pode simplesmente mudar tudo. A pessoa chega lá, o seu cartomante pergunta: a pessoa vai voltar? Aparece a energia parada. Aí ela vai lá e manda a mensagem. 3 dias depois, quando essa pessoa voltar para fazer mais uma pergunta, essa leitura irá ter mudado. E nem sempre para algo positivo. O tarô, ele não é uma sentença. Ele é um retrato do fluxo daquele momento, daquela energia. As cartas, elas não prendem o seu destino. Elas mostram o caminho que está sendo criado, porque o futuro ainda não existe, então ele é mutável. O problema não é o tarô. O problema é transformar símbolos em condenações. Porque uma carta, ela nunca fala sozinha. Vamos para mais umas interpretações antes da gente terminar o vídeo. Sol mais a carta da cobra. Aqui as cartas elas estão mostrando uma manipulação vindo à tona. Algo falso sendo iluminado. A verdade ela vai aparecer, mas ela pode machucar. Ela pode também falar de sedução, jogo emocional ou alguém agindo com segundas intenções, dependendo da sua leitura. Sol mais coração. Sentimentos verdadeiros aparecendo. Clareza emocional. Uma relação ficando transparente. Porque aqui nessa leitura, aqui junto com essa outra carta, o sol ele se torna uma leitura positiva. Dependendo de como sair as cartas. Porque depende de toda a sequência das cartas. Se você faz um jogo de 3, de 4 ou de 5. Eu normalmente preciso, para mim, 3 a 4 cartas já é o suficiente para fazer uma pergunta. Então, vai depender da sua leitura. Lua mais cobra. Essa tiragem aqui, ela já fala ilusão emocional, manipulação psicológica, algo escondido mexendo com o emocional da pessoa. E aqui também ela pode falar também de dependência emocional, para você ver. Você vai interpretando. E cada elemento na carta faz total diferença na leitura, tá? Nuvens e pássaros. Aqui fala de ansiedade, conversas confusas, fofoquinha, mente acelerada. E essa combinação ela é muito forte para a tensão emocional. E essa carta ela é muito forte para a tensão mental. Peixes mais ratos. Rato e peixes. Perda financeira. Energia sendo drenada. Algo que está consumindo os recursos. Porque a carta do rato ela sempre vai falar de algo sendo corroído, algo sujo por debaixo dos tapetes, dependendo da tiragem que ela sair. Mas mesmo assim, dependendo da tiragem, ela pode falar que a pessoa tem algo meio sujo escondido também. A carta e a chave. Uma verdade importante será revelada. Algo escondido finalmente se abre. Resposta chegando.
Mas se a carta estiver selada, como ela está aqui, porque ela não está aberta, a carta aqui, ainda há um bloqueio, mas existe potencial para revelação. Porque quando a carta ela vem assim, é porque ainda a resposta que você espera não está pronta ainda para você ser recebida. Então ela está bloqueada, ela está fechada. Se a carta estivesse aberta, seria uma revelação, seria uma verdade importante sendo revelada. Algo que você espera chegando muito rápido. Só que a carta aqui ela está fechada, então ela simboliza um bloqueio, que ainda você não está pronto para receber essa notícia, essa resposta ou essa verdade. Então, cada elemento na carta, ela simboliza. Então, há uma chegada, mas ainda ela não está pronta, ela está bloqueada para chegar. É isso que essas cartas estão falando. Então, essas foram umas pequenas interpretações aqui que eu estou fazendo para vocês verem como que muda, dependendo do jeito da carta, de como ela sai, de como ela tá. É que nem o Sol aqui. O Sol, ele tá com nuvens. Você tá vendo? Que tem nuvens aqui passando, cobrindo ele. Então aqui fala também de uma verdade que ela não está completamente assim iluminada. Não é algo que está completamente iluminado. Ainda precisa passar ainda por grandes transformações para essa verdade surgir com grandes iluminações. Por isso, das nuvens. Não adianta a pessoa pegar a carta do Sol e falar, não, isso aqui é uma verdade, porque depende de como ela está na carta. De como ela está desenhada, o símbolo na carta. Então, tudo tem uma interpretação mais profunda para ser revelada. Teve uma vez que eu fiz uma tiragem para uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, mas você conta uma história. Sim, porque as cartas elas vão conversando e dependendo do jeito que sai essa carta, é a história, é a conversa. E é sobre isso. Bem, eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre o tarô, vai ter muito mais outros vídeos também pra gente estar fazendo aqui. Bem-vindos ao canal. Eu sou Fera, o prazer é todo meu de estar recebendo vocês aqui comigo hoje. Pode parecer que não, mas o tarô, você tem que aprender muito. Isso aqui é um caderno que eu tenho só para tarô. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo, né? Porque não é só pegar uma carta e sair interpretando do jeito que você achar que deve. Não é assim. Você tem um estudo, uma preparação para isso. Porque você está falando de emoções, você está falando do emocional de pessoas, você está conversando e contando uma coisa para uma pessoa que às vezes vai mexer com o psicológico dela, com o emocional dessa pessoa. Então, tipo assim, que nem tem gente que pega aqui, né? Vamos lá. A pessoa vem aqui e pega a carta. A pessoa vem aqui e pega assim a carta da morte. Aí sai uma outra carta um pouquinho mais ruim, e a pessoa já fala, como que eu vou falar para o consulente que uma pessoa vai morrer da família dela? E nem sempre, às vezes, está falando de morte, às vezes está falando de reconstrução, de renascimento, de quebras de ciclos, de algo que tem que cair para poder se renovar, e a pessoa já está interpretando como se fosse morte. E é sobre isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado.